Então, olha que tema interessante vamos falar hoje. O tema é o seguinte: o que é pós-verdade? Você já deve ter ouvido falar disso. Então, nós vamos explicar hoje o que é pós-verdade. Primeiro, eu quero me apresentar. Eu sou André Kepp, eu sou psicanalista, psicólogo, doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise, que é uma psicanálise que considera aspectos da transcendência, da espiritualidade, né? Então temos um trabalho nesse sentido. Agora vamos lá, vamos falar do nosso tema de hoje. Afinal de contas, o que é pós-verdade? Só de ouvir essa palavra dá um nó, né? Porque a pessoa pensa, como assim? O que é isso, né? Pós-verdade é uma palavra nova que descreve uma forma de conduzir a opinião pública. Então, você vai conduzindo a opinião das pessoas. Você já está vendo que aqui tem manipulação, né? Ok. Desviando o foco da verdade. Então, você não fala a verdade, você não fala os fatos que aconteceram. Da realidade, né, dos fatos que aconteceram, você faz o seguinte: você faz um apelo emocional, né? Se deixar a gente chorando fica mais comovente, né? Por isso que a mídia em geral sempre coloca alguém chorando. Você já percebeu que a mídia toda hora coloca alguém chorando? Né? Então, coloca alguém chorando, alguém contando uma história triste, pronto, isso vai te influenciar pelas emoções. Então, vai pelo lado emocional, vai pelo lado de crenças, né? Sejam religiosas, sejam políticas, de várias formas. Então, pega o seu universo de crenças e leva o pensamento da pessoa para fora da realidade, para fora da verdade. E isso é muito complicado, porque aí é um instrumento de manipulação. Essa pessoa que está usando a pós-verdade está te manipulando, está te enganando, em poucas palavras, para ser bem direto, né, papo reto, está te enganando. Essa palavra foi usada pela primeira vez por um dramaturgo. Ele é de origem sérvia, mas ele mora nos Estados Unidos, né, um sérvio americano, chamado Steve Tezich. E esse dramaturgo, ele colocou em alguns filmes dele a palavra pós-verdade, que a civilização atual viveria na pós-verdade. Então não é tão importante a verdade. Na visão dele, mas veja bem, eu vou mostrar para você que é o contrário. Que se você quiser ter saúde mental e não se estrepar na vida, você tem que ficar na verdade. Porque quando você ouve uma pessoa mentirosa te enganando e acredita, pronto, você já está com problema. Ou quando ouve uma pessoa assim que está fora da realidade, né, uma pessoa que está bem alterada, também falando umas fantasias e você acredita, pronto, você também está com problemas. Então, para a sua saúde mental e para a sua ética e boa conduta na vida, e uma conduta saudável na vida, de forma geral, você precisa prestar atenção no que é verdade. Você precisa diferenciar o que é verdade e o que é mentira. O que é verdade e o que é fantasia, né? E essa era da pós-verdade, podemos dizer que, em termos filosóficos, é um prolongamento do pensamento de Nietzsche. Nietzsche foi um importante filósofo, Friedrich Nietzsche foi um importante filósofo alemão, que tinha uma forma de pensar nihilista, que quer dizer assim, a filosofia do nada. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada, né? Então, nihilista. E esse filósofo tinha o seguinte pensamento, entre outros, né? Não há fatos, mas apenas versões. Então ele entendia que nada é um fato, tudo é uma versão, é uma forma da gente enxergar, negando com isso a realidade objetiva, ou seja, só haveria subjetividade. Explicando melhor, não haveria coisa em si, o fato acontecendo, haveria a interpretação de quem vê. E isso é muito complicado,
Porque é claro que existe, sim, o fato, né? Então, garanto para vocês que essa agenda que eu estou mostrando aqui para quem está assistindo, ela existe, garanto para vocês, né? E quem suspeita que existe já tá meio esquisito, né? Então já tem o que a gente chamaria tecnicamente de alucinação negativa. Então, não estou vendo essa agenda, não, ela não existe, tá? Então já começa aqui uma situação bastante complicada, não é? Então, na verdade, os fatos existem, a realidade objetiva existe, mas existe também a nossa forma de interpretar, existem as duas coisas. Então, essa frase está equivocada na minha opinião. É claro que cada um tem a sua opinião, mas na minha opinião, e no meu estudo de psicopatologia, no estudo com pacientes que têm até problemas graves, é claro que a gente percebe que essa frase é absurda, essa ideia é absurda. Então, sim, há uma realidade objetiva e sim, há uma interpretação dessa realidade objetiva, ok? Então, eu vou dar 2 dicas para você e, na sequência, nós continuamos com o nosso tema de hoje, que é importantíssimo, que é o que é pós-verdade. Porque quando você ouvir essa palavra, você já vai entender do que se trata. Porque tem gente aí que está fazendo modismo, está achando que é uma palavra bonita. Na minha opinião particular, eu discordo, eu acho que é bem complicada a questão. Mas as duas dicas são as seguintes. Chegou o momento que você quer fazer uma psicoterapia, chegou o momento que você quer se conhecer, né, um instrumento de autoconhecimento, chegou o momento que você quer lidar com alguns problemas seus do dia a dia, tensão, ansiedade, estresse, depressão, ou problemas até mais sérios, síndrome de pânico e tudo mais. Se chegou esse momento, você pode entrar em contato comigo e marcar a sua psicoterapia. E aí eu vou só te dar o telefone de contato, faça a comunicação por WhatsApp ou SMS no 99 6842 357. Repetindo, 99 6842 357. E se você quiser fazer um curso aqui pela Rádio Mundial, um curso à distância, entra na página da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br, e entra no ícone cursos. E aí você vai encontrar um curso meu sobre inteligência emocional. E volto a repetir, inteligência emocional é o assunto mais importante da época atual. É o assunto da psicologia, da psicanálise mais importante da época atual. Foi todo a partir de descobertas das neurociências, do estudo dos 3 cérebros, né, sistema límbico versus córtex, né, das regiões cerebrais, e a partir daí se descobriu a questão das emoções, né, e como lidar com elas, como ter um controle emocional. Eu diria, o termo mais atualizado é uma administração das emoções. Então, você vai gostar muito e entre em contato que você vai gostar, você vai achar bem interessante. E aí, só mais uma. Todas as livrarias do Brasil têm um livro que é o livro da minha vida. Demorei 40 anos para escrever, 7 anos para fazer a primeira edição e mais 33, exatamente 33, para fazer a segunda edição. E se chama A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, pela editora Madras. Então, olha, vale a pena, né? Porque é um livro de uma pesquisa muito importante, de uma pesquisa toda baseada em textos antigos, em fatos científicos avançados. Então, olha aí, em qualquer livraria do Brasil, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, da editora Madras. Vamos voltar para o nosso tema, que é um temaço, olha que tema importante. O que é pós-verdade? Às vezes você já ouviu essa palavra, mas às vezes você nunca ouviu essa palavra e um dia vai ter que entrar em contato com ela. Então já se prepara. Já se prepara porque é o que eu te falei. É para conduzir a opinião das pessoas e tirar o foco da verdade.
Então vai lá pela emoção, pelas ideologias. Essa palavra significa o seguinte, né? É um termo pejorativo. Eu vou fazer um parênteses sobre o surgimento da palavra ideologia, né? Quem fez um estudo muito interessante foi a filósofa brasileira Marilena Chaui, e ela tem um livro também que explica o que é ideologia, um estudo muito bem feito. Ideologia é o seguinte, surgiu como estudo das ideias, né? Quando surgiu não era um termo usado de uma maneira pejorativa. Foi Napoleão que colocou essa palavra em termos pejorativos. Ideologia seria uma espécie de culto às ideias, sem grande reflexão. São ideias que são impostas sem grande reflexão. É isso, basicamente, uma ideologia. Então, pós-verdade é muito favorável para colocar ideologias, né, religiosas, políticas, né, de um lado e de outro. Eu não estou falando de ideologia só de um lado, de outro, centro, não importa. É justamente para colocar essas ideias. Então, pós-verdade, usando emoção e usando manipulação e te afastando do foco da verdade, vai conduzindo seus pensamentos. Então fala assim, por exemplo, se fosse isso, se fosse mais aquilo, se fosse tal coisa. E aqui eu posso até dar um exemplo para vocês de coisas muito complicadas que acontecem, né? E o exemplo que eu vou te dar é do filme A Última Tentação de Cristo, que é um filme muito complicado. Porque é o seguinte, eu sou um estudioso, né, de vários livros, inclusive dos evangelhos, estudei muito e tudo mais. E lá coloca fatos, né, como se fossem fatos, né, a respeito de Jesus completamente mentirosos, distorcidos, coloca uma imagem dele como um cara fraco, um cara que não sabia o que fazia, e coloca o Judas Iscariotes, que foi o verdadeiro traidor, como um cara sensato que dá conselhos para ele. Bom, qual que é o efeito desse filme? Vamos supor, para uma pessoa como eu, e como acho que você, meu ouvinte, provavelmente já leu, já tem conhecimento desse tema, já leu o Evangelho, já leu todo esse tema. Então, você não vai perceber que é tudo mentira, que é tudo uma farsa, que não é bem assim, que todos os fatos lá estão distorcidos. Mas uma pessoa que não leu, que não conhece, vai acreditar, é mesmo, esse Jesus, eu acho que é um cara meio esquisito, nossa, eu vi o filme. E o Judas é um cara legal. Então a pessoa vai ficar com a opinião contrária aos fatos históricos, contrária à verdade. Isso é um exemplo de pós-verdade. Então você faz aí um filme, uma peça, você faz alguma coisa, você conta a história que você quiser e sem preocupação com a verdade nenhuma, tudo bem, quem tem esclarecimento sabe, bom, isso aqui não aconteceu, isso aqui é fantasia, isso aqui é mentira, etc. Mas quem não sabe, confunde. Então, o filme do Scorsese é um filme muito complicado nesse sentido, porque inverte completamente. O mocinho do filme é o Judas. E o cara errado é o Jesus. Então é uma coisa assim muito complicada, que só confunde a cabeça das pessoas. Então, pós-verdade, na verdade, já é feita há algum tempo, na nossa época, que é chamada de pós-modernidade. Pós-modernidade que é depois da Segunda Guerra Mundial, então depois da Segunda Guerra Mundial, a época atual se chama pós-modernidade, mas numa situação muito complicada, porque tem muito livro, texto por aí, que vai inventando coisa. Quem sabe da verdade, quem sabe da realidade, quem sabe dos fatos, entende que é um livre pensamento, é uma fantasia, é uma fábula, né? Mas quem não sabe dos fatos acredita. Então é uma época muito complicada, essa época de pós-verdade. E qual é o problema? A nossa ética e a nossa saúde mental depende dessa diferenciação entre verdade e mentira. Entre verdade e fantasia, entre realidade e fantasia. Se você não sabe separar o que é verdade do que é mentira, o que é realidade do que é fantasia,
você está em sérios problemas. Por exemplo, se nós não nos importamos com o que é verdade, poderemos ser muito enganados por pessoas mentirosas. Então chega uma pessoa para você, conta uma grande mentira e você acha que está tudo certo. Eu não sei diferenciar o que é verdade, o que é mentira e nem me importa. Pronto, essa pessoa vai te enganar. E muitas vezes de uma forma ética complicada. Se não nos importamos com a verdade, poderemos também acreditar em muitas fantasias. Então, se você não sabe diferenciar o que é realidade, o que é fantasia, você pode entrar num quadro que a gente chama tecnicamente de psicose. E aí você confunde realidade com fantasia. E você acha que é a mesma coisa. E entra num estado que a gente chama de estado confusional. Aí tua cabeça começa a ficar complicada. Então isso é ruim para a sua saúde mental. Então a verdade, ao contrário do que muitos que gostam da pós-verdade dizem, a verdade é fundamental para a nossa saúde mental. Para uma boa vida, para uma vida saudável, para uma vida ética. Então, muito cuidado com essa pós-verdade que algumas pessoas admiram e acham que é muito bom, mas não, para a saúde mental não é, para a sua vida não é. Então, você pode acreditar em muita mentira, em muita fantasia com essa visão de pós-verdade. Daqui a pouco eu vou concluir o tema, eu só quero dar 2 dicas para você. Bom, está num momento difícil, de muito estresse, confusão, problemas, e quer trabalhar melhor com a sua mente, inclusive descobrir qual é a verdade, qual é a realidade, você quer descobrir tudo isso, né? Então você quer ter esse discernimento, você quer ter saúde mental e tudo mais, para lidar com situações do cotidiano, para lidar com problemas um pouco mais graves, uma síndrome do pânico, um outro processo bem mais grave, de ansiedade, por exemplo, transtorno de ansiedade e outros tantos, e você achou, bom, você encontrou que agora é o momento de você fazer psicoterapia. Aí você pode entrar em contato comigo, e aí eu vou te dar o telefone, mas entre em contato por WhatsApp ou SMS. 99 6842 357. 99 6842 357. E uma segunda dica é você quer fazer um curso aqui pela Rádio Mundial de inteligência emocional, que é o assunto mais importante dos últimos tempos na área da psicologia, na própria área da psicanálise, que tem muitas correlações. Então, você pode fazer um curso chamado Viva Melhor com Inteligência Emocional. É só entrar na página da Mundial, www.radiomundial.com.br, vai lá, clica cursos e a partir daí você faz um curso muito legal que vai te ajudar muito na vida, eu te garanto. Ele foi feito com esse propósito, para te realmente ajudar, para você ter uma vida realmente melhor. E aí você vai por essa página da Mundial, e aí só uma dica final. Todas as livrarias do Brasil, pela editora Madra, você encontra o meu livro, que é o livro da minha vida, 40 anos, 7 anos para fazer a primeira edição, 33 anos para fazer a segunda edição, e o livro se chama A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, no qual eu faço descobertas surpreendentes sobre o passado da Terra. É um livro surpreendente do começo ao fim, e é um livro que vai contar a história da Terra que não está sendo contada. Por isso tem o subtítulo, A História que Nunca Foi Contada. Então, em todas as livrarias do Brasil, Editora Madras, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Voltando ao nosso assunto. Então, nós vamos falar o que é pós-verdade. Então, eu já expliquei como surgiu, eu já expliquei qual é o problema, e o que está acontecendo é o seguinte, um dicionário da Oxford, você conhece a Universidade de Oxford, então um dicionário dessa universidade traz a palavra pós-verdade como uma das palavras mais importantes da época atual. Isso muitas pessoas levam para um outro sentido. Ah, bom, então é legal.
é uma coisa boa. Não é. Não é bom. O bom é a verdade. O bom é você saber o que é verdade e o que é mentira. Porque o oposto de verdade é mentira. Então, como é que pode, vamos dizer, pós-verdade? É a mentira. Então, como é que você pode achar que a mentira é uma coisa boa na sua vida? Só vai trazer prejuízo. E a verdade também corresponde à realidade, aos fatos objetivos. E o oposto também de realidade é fantasia. Então, se você escolhe o caminho da pós-verdade, saiba que você está escolhendo o caminho da mentira e da fantasia. Agora, quem usa a pós-verdade está querendo manipular a opinião dos outros. Então está querendo enganar. Em poucas palavras, olha, manipular a opinião, em poucas palavras é o seguinte, o cara quer te enganar. Essa que é a verdade. Então tem um termo bonito, né? Ele fala assim, a pessoa fala para você, olha, eu vou usar uma pós-verdade. Vai mentir. Vai fantasiar. Olha, para mim não importa a verdade. Como não? Então, vamos ficar na mentira? Vamos ficar nos enganando? Vamos usar o auto-engano? Vamos passar a vida nos enganando e ouvindo uma série de mentiras? Uma série de fábulas? Uma série de fantasias? Não, vamos atrás da verdade. E isso que é importante para você manter saúde mental, equilíbrio na sua vida, ter uma vida saudável e, mais do que isso, ter uma base ética boa para você viver sua vida. E importante também não ser tão enganado pelos outros. Ah, para mim tanto faz o que aconteceu. Não, pelo amor de Deus, não é tanto faz. Vamos ver o que aconteceu. Ah, tanto faz o que essa pessoa está falando, se é verdade, se é mentira. Não, não é tanto faz. É muito importante saber. Aliás, a coisa mais importante é a gente saber diferenciar o que é verdade e o que é mentira e diferenciar o que é fantasia e o que é realidade. Se você tem essa capacidade de diferenciação, você está no equilíbrio. Se você não consegue mais diferenciar uma coisa da outra, pronto, vai ser muito enganado na vida. Vai ser muito ludibriado por pessoas que têm o objetivo de te enganar. Então, muito cuidado com a pós-verdade, ok? Espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.